para nós darmos uma sequência acerca dessa coisa da neurose obsessiva, né, nós podemos já situar um aspecto, que é o seguinte, que uma das formações mais comuns que nós vemos e que incide no sítio obsessivo é a entrada no campo do hábito, pois até o cérebro pode ser notado essa condição arcaica na vida prática. É de onde vem o que já é sabido como área central responsável pela manutenção dos hábitos, o corpo estriado que integra os gânglios da base. Esse corpo estriado é dividido entre o dorso lateral e o dorso medial. O primeiro é envolvido no controle de hábitos motores, de maneira que se torne o mais eficiente possível, no sentido de caracterizar uma espécie de memória muscular. Já o segundo está ligado ao que se aprende com respeito aos objetivos, na medida em que um comportamento que se torna hábito vai chegar a alterar o próprio dorso lateral. Isso também é influenciado pelo córtex pré-frontal e pela amígdala, quando os hábitos estão ligados a fatores emocionais. Então, essa área arcaica do cérebro, ela é bastante utilizada quando nós observamos a maneira como a neurose obsessiva lida com o hábito, com aquilo que é uma espécie de constância na vida de uma pessoa, de modo a que as contingências tentam afastar ao máximo aquilo que cessa de aparecer, assim como aquilo que cessa de não aparecer, de modo a fazer com que o que aparece continue aparecendo. A composição do que funciona como hábito conduz uma pessoa para ter um funcionamento que reluz o valor dado aos elementos que vão siderar de modo orbital, sem deixar abertura para o inesperado, que pode ser visto como que vai dar margem para o que se denomina como caos, havendo a prevalência ao que traz a funcionalidade da ordem. Esse fenômeno, localizado como o que altera a ordem, no que é visto como caos, está conciliado com o que estamos tratando acerca do que põe a falta na alteridade primordial. Assim como na alteridade que se dera ao cotidiano, que são os outros, as pessoas. Daí pode ser visto que as pessoas estarão assediadas pelo que as sideram, além de poder ter acesso ao campo daqueles elementos que não param de não aparecer, como da ordem do real. No entanto, além do caos, existe uma formalização pessoal que pode emergir do fato de a alteridade assimilar a falta, cuja referência destitui o que se pode conceber como saída do campo da sideração. É de onde vem a perspectiva que avança do que envolve a formação do eu, a qual institui o envolvimento da realidade no campo pulsional e o que traz o filogenético presente no supereu. No caso de a pessoa articular outra forma de funcionamento, indo além da sideração, que mantém os elementos do simbólico e o do imaginário na esfera do sentido,
que o encaminha para o que transcende as circunstâncias contingenciais e envolve o que é do campo gnóstico e nomalista, chega ao que se está fora de si mesmo e que instala o espaço do incômodo e redimensiona o campo da sideração. Então, na formação da interseção entre o imaginário e o real, sai do valor dado ao sentido, sai do valor dado ao sentido, mas carrega os elementos de todo o trabalho de falar acerca do sentido. Mas não fica retido nisso, porque vai indicar o que se refere à alteridade, mostrando o que é de uma reforma que coloca o fenômeno da falta além do que é posto pela instância do eixo entre o eu e o outro, cuja denominação é o menos fi. Ou seja, é preciso que se saia desse elemento que compõe, que está relacionado ao sentido, e que compõe exatamente a relação com esse investimento do imaginário, que é retirado uma parte dele do outro e que coloca esse menos fi como um branco no outro. E, consequentemente, o outro vai ser aquele que pode vir reivindicar aquilo que não lhe foi dado. Esse aspecto, ele é, assim, uma composição que funciona de maneira incisiva nas formalizações ou nas maneiras de lidar com a neurose obsessiva. São as faltas que compõem o sentido dado pela articulação com a perspectiva dada na fantasia, fator determinante na circunstância neurótica. Ou seja, da relação com o outro, do sentido, e desse encaminhamento para a alteridade, que não é mais relacionada a esses outros em geral, esses outros articulados pela contingência, nesse campo de alteridade, é preciso que nós olhemos para o fato de existir um foco nesse aspecto, nessa perspectiva, que é a perspectiva da fantasia. Essa perspectiva é também denominada por Jacques Lacan a partir da ideia mais na dimensão escópica propriamente dita, quando é articulado o termo fantasma. E esse fator ele é determinante nessa circunstância da neurose. E na neurose obsessiva, isso vai ter também um recorte específico na forma como o neurótico obsessivo lida com esse outro da alteridade primordial. E essa relação com esse outro deriva também do fato de o neurótico obsessivo se relacionar de maneira bem específica com os elementos que compõem o eixo imaginário, ou o que se diz, o que se chama de o outro especular.